Notícia que chega de Brasília. O presidente Lula enviou ao Congresso o projeto que estabelece o fim da escala 6x1. De acordo com a Casa Civil, o texto está sendo encaminhado em regime de urgência, o que acelera a tramitação. O repórter Danilo Moliterno está acompanhando e tem as informações para a gente ao vivo. Danilo, boa noite. Boa noite, Márcio, e a todos que acompanham o Prime Time. É interessante até a gente dar um passinho atrás e falar sobre esse encontro que a gente teve mais cedo para a posse de José Guimarães, porque foi durante a posse em que a gente teve um almoço aqui no Palácio do Planalto entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que esteve por aqui, e o presidente Lula, também com outros ministros palacianos, e que ficou acordado, ficou pacificado que esse envio do projeto de lei com urgência constitucional aconteceria nas próximas horas. Lula indicou que esse envio aconteceria e Hugo Motta aceitou. E, portanto, tivemos agora, à noite, o envio oficial. Saiu no Diário Oficial da União, em edição extra, essa mensagem presidencial que oficializa este envio. Amanhã, então, a gente deve ter o texto protocolado e essa urgência, de fato, estabelecida. E por que é importante a gente falar desse projeto com urgência? Porque, primeiro, a gente sabe que temos propostas de emenda à Constituição, PECs, que já tramitam com esse tema na Câmara dos Deputados e que esse é o modelo favorito de Hugo Motta para essa tramitação. Acontece que não é o modelo preferido do governo, que vê a PEC como um modo mais moroso dessa tramitação acontecer e, portanto, prefere que aconteça por meio de um projeto de lei. Primeiro, porque a urgência constitucional obriga que essa votação aconteça, até porque, caso não aconteça a votação em 45 dias, isso pode travar a pauta do Congresso Nacional, mas também porque o quórum necessário para a aprovação de um projeto de lei é menor do que aquele necessário para uma PEC. Então, é a garantia de que essa medida andaria em um ano importante para o governo, claro, ano eleitoral. Até porque a gente fala bastante sobre isso, Márcio, e contamos ao longo das últimas semanas que o governo Lula tem um grande desejo de, neste ano, mais especificamente numa data específica, em 1º de maio, fazer esse anúncio, essa entrega, a redução da jornada de trabalho, que é tanto fazer uma cerimônia com aliados para fazer esse anúncio, mas também aquele tradicional pronunciamento à nação no Dia do Trabalhador para fazer essa entrega da redução da jornada de trabalho. Então, é tratado como importante, especialmente do ponto de vista eleitoral aqui pelo Palácio do Planalto. Então, esse é um movimento nesse sentido. Vale a gente trazer também por aqui, para a gente complementar essa informação, uma publicação do presidente Lula em que ele fala sobre esse envio. Publicação que aconteceu instantes depois da gente ter essa mensagem publicada em Diário Oficial. Portanto, destaco dessa mensagem do presidente Lula, ele indicando que haverá essa proposição da redução para 40 horas semanais, lembrando que hoje a gente tem 44 fixadas, então uma redução para 40. Havia a possibilidade, por exemplo, no texto da deputada Érica Hilton, de uma redução maior para 36 horas, mas Lula indica que esse texto vai com as 40 horas. Claro que o conteúdo desse projeto a gente vai conhecer amanhã com mais detalhe, a partir do momento que ele for protocolado na Câmara dos Deputados. E uma última informação importante, Márcio, para a gente também complementar esse rol de informações por aqui, é de que mesmo com esse envio por parte do governo, está mantida para amanhã a votação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a votação do parecer, do relatório do deputado Paulo Aze para a PEC da escala 6x1. Então amanhã a gente deve ter novidades com relação a essa PEC, mesmo com esse envio de um projeto alternativo por parte do governo.